Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e daqui a pouco eu converso com o professor e historiador Marcos Vinícius, ele que é expert em História do Acre e vem aqui nos falar sobre o Tratado de Petrópolis, para a gente saber por que hoje é feriado, dia 17 de novembro, quando se assinou o Tratado de Petrópolis. O que foi esse tratado, por que ele é tão importante para o Acre? Daqui a pouco a gente vai saber sobre isso. Deixa eu dar um recado antes aqui. Olha, o ano de 2016 está acabando, né, gente? 2017 está aí e é hora de fazer planos para o ano novo. Mas que tal você fazer planos que vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Bis 110i? Essa está com parcelas mensais a partir de R$ 133, sem juros. Atenção, é sem juros. Se o seu plano é uma Honda CG 160 Titan, essa está com parcelas mensais a partir de R$ 184, sem juros. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Professor Marcos Vinícius, por favor, pode vir para cá. Vamos lá. E aí, tudo bem? Tudo bom. Boa noite, professor. Boa noite. Senta aqui. Professor que já tem um tempo que não vem aqui no programa, e aí quando a gente precisa de alguém para debater esses temas mais interessantes, como História do Acre, o professor que tem um vasto conhecimento. Professor, dá a impressão que o senhor esteve lá, né? É o mote daquele programinha de rádio, né? Eu não estava lá, mas eu me lembro. Pois é. Então, e sobre o Tratado de Petrópolis, o que significou isso para a nossa história e para que o público entenda por que hoje é feriado, né? Porque tem muita gente que só quer saber que é feriado, mas não sabe nem o motivo. É verdade. Rapaz, o Tratado de Petrópolis é uma peça extremamente importante para o Acre, mas também para a história do Brasil. O Acre pertencia originalmente à Bolívia e ao Peru. Pelos tratados internacionais todos, desde o Tratado de Tordesilhas, que consagrava toda essa região para a coroa espanhola, passando pelo Tratado de Madrid, depois o Tratado de Ayacucho. Por todos os tratados internacionais, o Acre pertenceria à Bolívia e ao Peru. Acontece que os rios do Acre favorecem a vinda dos brasileiros, a partir do rio Amazonas, subindo o rio Purus, rio Juruá, chegava-se aqui com relativa facilidade através dos vapores. Ao contrário da Bolívia, porque os rios do norte da Bolívia correm todos para o Madeira. O Madre de Dios, o Beni, o Abunã, o Tauamano. Sim. Então, para os bolivianos chegarem aqui, eles tinham que vir cortando os rios por dentro da floresta. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, pela história, a gente fica sabendo que, muito provavelmente, a partir de 1880, começou o povoamento brasileiro dessas terras, que hoje constituem o Acre, que era ocupado originalmente só por povos indígenas, mais de 50 diferentes povos indígenas. Enquanto que os bolivianos só conseguiram chegar a essa região por volta de 1895, 15 anos depois. Nesse período de 15 anos, como a borracha valia uma fortuna na época, foi uma verdadeira corrida do ouro, o ouro negro, né, o ouro vegetal, a borracha da Amazônia, rapidamente o Acre se povoou. Então, em 15 anos, a gente já tinha seringais espalhados em todos os rios acreanos. Quando as autoridades bolivianas despertam para a fortuna em impostos que estava sendo retirado daqui e que estava sendo encaminhado para o governo brasileiro, então tenta ocupar a região e isso acaba causando uma rebelião dos brasileiros que moravam aqui, que não aceitavam esse governo estrangeiro. Essa luta entre brasileiros e bolivianos, que teve vários episódios conhecidos por diferentes nomes, República do Galvez, Expedição dos Poetas, Revolução Acreana com Plácido Castro, durou quase 4 anos, de 1899 a 1903. Durante todo esse período, o governo brasileiro sempre negou o Acre. Olha, o Acre é incontestavelmente boliviano. Então, quer dizer, o Acre só foi anexado por conta dos acreanos, ou dos brasileiros que exatamente. estavam aqui. A gente costuma, muitas vezes, festejar a excelência do trabalho do Barão do Rio Branco na confecção do tratado, e realmente foi extremamente difícil essa negociação.
Mas essa negociação só aconteceu e o barão só pôde exercer sua habilidade porque aqui no Acre, de fato, havia uma conflagração social que o governo brasileiro resolveu ignorar e, pelo contrário, favorecer a Bolívia, por exemplo, quando foi preso Galvez, depois da experiência da República do Acre, o governo brasileiro levou Galvez embora e devolveu o Acre para a Bolívia. Ou seja, o Brasil não queria o Acre, que é um contrassenso. Interessante isso, né? Agora, o tratado em si, para ele chegar a ser assinado, essa negociação que aconteceu, que algumas pessoas até fazem piada, dizem que teve aquela história dos cavalos. Do cavalo branco. Então, como que se chegou a esse consenso? Olha, foi um trabalho extremamente complexo, porque, como eu estou dizendo, toda a documentação favorecia a Bolívia e o Peru. Efetivamente, o Brasil não tinha direito. Tinha o direito do utposidete, né, da presença brasileira. Então, o Barão do Rio Branco teve que fazer toda uma estratégia. A Bolívia já tinha assinado o contrato de arrendamento do Acre com o Bolívia Syndicate, que era uma grande companhia comercial de capital inglês e norte-americano, que iria arrendar o Acre durante 20 anos com amplos poderes, inclusive militares, aqui no Acre. O que feriria de morte a soberania brasileira sobre a Amazônia, porque implicaria na livre navegação dos rios da Amazônia que correm por dentro do Brasil. Então, a primeira ação do Barão foi mandar o Assis Brasil para os Estados Unidos, e o Assis Brasil negociou com o Bolivian Syndicate a desistência do contrato. O Bolivian Syndicate rompeu o contrato com a Bolívia. Por isso o Assis Brasil é um cara importante para a história do Acre, e por isso temos uma cidade que recebeu o nome dele. E esse valor que se chegou, 2.000 libras? São 120 mil libras para o Bolivian Syndicate, que desistiu do contrato. Como o Brasil não tinha direito, ele tinha que negociar outras condições. A Bolívia queria arbitragem internacional de outro país. Barão recusou isso, porque sabia que ia perder. Então, o que foi feito, na verdade, foi praticamente um acordo de compra do Acre, já que o Brasil não tinha direito legal. Foram basicamente as três condições principais. O pagamento de 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, para que a Bolívia pudesse escoar sua produção pelo Rio Madeira, superando o problema das cachoeiras. Então poderia abrir mão do Rio Acre e do Rio Purus como meio de escoamento dos produtos. Só que a Bolívia esperava que o Brasil construísse a ferrovia Madeira-Mamoré do lado do rio boliviano. E os brasileiros, óbvio, construíram a ferrovia do lado de cá. Mas o drama nem foi esse. Foi que a ferrovia ficou pronta em 1912. Uma dificuldade extraordinária para construir aquela ferrovia. Recebeu até o nome de Ferrovia da Morte, Ferrovia do Diabo. Só que o ciclo da borracha acabou em 1913. Um ano depois da inauguração da ferrovia, a ferrovia tinha acabado de ser inaugurada e já se tornou obsoleta. Mas a terceira condição foi a mais difícil. O Barão do Rio Branco ofereceu à Bolívia a retificação de alguns pontos da fronteira entre o Mato Grosso, que viria a ser o Mato Grosso, e a Bolívia. Então, a lagoa, cuja linha divisória passava no meio, passou a ter a linha passando pela margem brasileira da lagoa, e a lagoa ficou toda para a Bolívia. Foram cerca de 3.000 quilômetros que o Brasil, 3.000 quilômetros quadrados de território brasileiro, que o Brasil cedeu para a Bolívia. Em compensação, recebeu da Bolívia cerca de 180 mil quilômetros quadrados. Um negoção. Foi. E onde é que entra a história do cavalo? Que até hoje as pessoas fazem piada com Rapaz, isso. Eu sempre digo que a história do cavalo é mentira, mas é verdade. Porque é o seguinte, muito antes disso, muito antes do Tratado de Petrópolis, havia o Tratado de Madrid, que era uma linha reta, que dividia o Brasil e a Bolívia. Quando teve a Guerra do Paraguai, a Bolívia ameaçou entrar na Guerra do Paraguai, do lado do Paraguai. E o Brasil queria evitar isso. A condição que a Bolívia pediu era a retificação dessas fronteiras, a consolidação e demarcação efetiva das fronteiras. O governo brasileiro concordou e mandou, então, um cônsul negociar com o presidente da Bolívia, que na época era o Mariano Melgarejo, conhecido carinhosamente pela população como El Loco Melgarejo, porque ele era meio doido, ditador, sanguinário, tem histórias escabrosas dele na Bolívia, enfim.
E o cônsul brasileiro, que não era bobo nem nada, sabendo que Mariano Melgarejo era louco por cavalos, antes de negociar o novo tratado, que ia superar o Tratado de Madrid de 1750, ele condecorou o presidente da Bolívia com 2 medalhas do governo brasileiro e presenteou ele com um cavalo de raça, por sangue inglês, a coisa mais linda do mundo. Na hora de sentar para negociar o tratado, o Melgarejo falou: rapaz, não mora ninguém aqui, só tem índio lá. Então, toma 2 dedos de terra para vocês e não se fala mais nisso. E a linha que era reta passou a ser oblíqua. Essa linha oblíqua é o que depois a gente chamaria de linha Cunha Gomes. Sim. Esse triângulo de terra, entre a linha reta e a linha oblíqua, é que foi dado para o Brasil a troco de nada. A troco de nada, mas pela felicidade do Melgarejo de ganhar aquele cavalo. Só que essas terras são o sul do Amazonas, não são o Acre. O que causou a Revolução Acreana e a assinatura do Tratado de Petrópolis são as terras que estão abaixo dessa linha oblíqua, né? A linha hoje, a linha Cunha Gomes, é a fronteira norte do Acre. O que o Tratado de Petrópolis conquistou foi todas as terras ao sul da linha Cunha Gomes, portanto o Acre não foi trocado por um cavalo branco. Mas a história é verdadeira. Agora, professor, isso tudo está registrado assim nos mínimos detalhes na nossa história oficial? Olha, tem muita coisa escrita sobre isso tudo, tanto sobre a parte da Revolução Acreana, quanto sobre a parte diplomática dessa negociação. Entretanto, existe muita coisa que a gente não sabe. Alguns anos atrás, o Congresso Nacional tentou acabar com um tipo de documento que existe no país chamado documentos ultrasecretos. São aqueles documentos que, se divulgados, podem causar problemas para a segurança nacional. Dizia a lei que esses documentos eram considerados ultrasecretos pelo prazo de 25 anos. A partir daí, eles teriam que ser renovados. Só que a lei previa uma renovação indefinida. Então, desde a época do Tratado de Petrópolis, há 113 anos atrás, a documentação do tratado, a interna, a documentação dos bastidores, vinha sendo renovada a cada vencimento de 25 anos, o que impedia que os historiadores tivessem acesso a essa documentação. Há alguns anos, o Congresso Nacional decidiu mudar isso e falar que só podia renovar mais uma vez. Então, o documento só poderia permanecer como ultrasecreto 50 anos. Os diplomatas do Itamaraty foram ao Senado tentar convencer os senadores que não deveriam fazer isso usando o caso do Acre como exemplo, porque haveriam documentos que iriam causar vergonha, que iam causar um problema internacional com a Bolívia, porque mostravam casos de corrupção de autoridades bolivianas, com cavalos, com dinheiro, grandes festas para agradar esses oficiais. Então era uma série de documentação vexatória, e eu acredito que deve haver mais do que isso, porque há também a possibilidade do Brasil não ter se envolvido na questão do Acre antes do Tratado de Petrópolis, por conta da influência do capital internacional, especialmente da Casa Rothschild. Que é muito mais lógico, exatamente, né, do ponto de vista do capitalismo, dos interesses, enfim. Professor, o nosso tempo esgotou, mas só esse tempo que o senhor esteve aqui foi uma aula de história do Acre. Que legal. Muito obrigado por sua vinda aqui. E mais alguma informação sobre esse tema? Quer dizer, tema atualíssimo, né? Apesar de ter sido há quase um século. Nós estamos ainda vivendo, nós vivemos nessa região de fronteira, né? A obra do Barão foi extremamente importante, mas acho fundamental a gente ter em vista isso, que a conquista do Tratado de Petrópolis foi, antes de tudo, uma conquista dos brasileiros do Acre, que a partir da certidão de nascimento do Acre, que foi o Tratado de Petrópolis, se tornaram então os primeiros acreanos da nossa história. Muito bem, professor Marcos Vinícius, historiador, aqui com a gente, explicando um pouco mais sobre esse dia 17 de novembro, feriado do Tratado de Petrópolis. Muito bem, professor, muito obrigado. Deixa eu agora dar um recado aí para você de Cruzeiro do Sul, que está acompanhando a gente. Olha, nesse fim de ano tem uma novidade boa para Cruzeiro do Sul. A Recol Veículos está chegando com uma concessionária Volkswagen completa. Não é ponto de venda, é loja completa com oficina, assistência técnica, com todos os modelos atuais da linha Volkswagen no salão de vendas. É a hora de Cruzeiro do Sul ter o melhor. Tradição e modernidade juntos. Recol Veículos Juruá, em dezembro, em Cruzeiro do Sul.
Parabéns aí à cidade de Cruzeiro do Sul. Um abraço aí para você que acompanha a gente aí na querida Cruzeiro do Sul. O Gazeta Entrevista faz um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta. É só um instante, não saia daí.